Olá, aqui é o professor Leandro Campos. Vamos comentar questões da banca FGV sobre atos administrativos. Então, aqui uma questão. Sociedade Sagaz, deixa eu pegar aqui, solicitou determinado ato administrativo, cujo deferimento depende da margem de escolha conferida pelo ordenamento ao agente competente, ou seja, da conveniência e oportunidade na ponderação dos motivos e na escolha do objeto, mediante motivação por ele realizada. O caso relatado trata do ato administrativo. Bom, a sociedade lá, a empresa, né, está solicitando um determinado ato. E esse ato, por parte do Estado, né, do ente federativo. E esse ato, ele depende de uma discricionariedade, já dei a resposta aqui, né? Depende de uma conveniência e oportunidade. Então, quando você vê essa expressão aqui, conveniência e oportunidade, você está falando em ato discricionário, você está falando do mérito do ato administrativo. Então, conveniência é, esse ato é conveniente? Será que ele é interessante para ser praticado? E oportunidade é o momento da prática desse ato. Será que ele é interessante? E será que ele é interessante nesse momento? Então você tem os critérios de conveniência e oportunidade, se ele interessa e nesse momento aqui. Né? Então trata-se de um ato discricionário. Vinculado é completamente diferente. Vinculado, ele só, a lei já vai dizer qual é o ato que vai ser produzido e ponto final, acabou. O fulano abandonou o cargo. Abandonou o cargo, tá, sofreu um processo disciplinar. Qual é o ato cabível? Demissão. Pode aplicar outra punição diferente? Pode dar uma suspensão para ele? Não, não pode, porque a lei define que no caso do abandono de cargo, a punição é a demissão. Acabou. Então, ato vinculado. Não tem conveniência e oportunidade. Né? Não tem um critério de qual é o ato mais conveniente nessa dada oportunidade. Isso não tem. Na vinculação não tem. Então, ato discricionário. Consensual é outra história, né? Consensual é a participação da coletividade nas decisões do Estado para as políticas públicas, mediante, sei lá, audiências públicas, né? Consultas populares e tudo mais. E delegatário é delegação de competência, não tem nada a ver com a história aqui. Então ficou letra B. 2. Sociedade Incrível pleiteou um ato administrativo vinculado perante o órgão público competente, o qual foi indeferido, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos necessários, tal como se observa do respectivo banco de dados do sistema eletrônico de tal órgão. Em razão disso, a mencionada sociedade ajuizou a ação com vistas a obter o reconhecimento do direito subjetivo ao ato administrativo em questão, sob o fundamento de que há equívoco no mencionado banco de dados, no qual pleiteou a tutela provisória que foi negada pelo juiz. Diante dessa situação hipotética, o atributo do ato administrativo que respalda a decisão que negou o pedido de tutela provisória é o da. Vamos lá. A sociedade incrível, ela está requerendo, está pleiteando um determinado ato. Um ato vinculado, tudo bem, um ato administrativo. Que o órgão público competente vai produzir esse ato. Só que esse ato ele foi indeferido e o órgão público, na fundamentação desse indeferimento, ele disse, olha, você não preencheu os requisitos necessários. Eu estou verificando aqui, ó, tal como se observa no respectivo banco de dados, você não tem os requisitos. É típico de licença, né? Um ato chamado licença que você tem que ter os requisitos, e esses requisitos, a licença é um ato vinculado, ou seja, a partir do momento que você tem todos esses requisitos, obrigatoriamente o Estado tem que te dar essa licença. Por exemplo, carteira de motorista. Por exemplo, OAB, licença para exercer advocacia. Se você produziu todos os requisitos, eu passei na faculdade, colhei grau, passei no exame da ordem, fiz lá, entreguei toda a burocracia necessária, aí a OAB chega para você e fala assim, mas eu não vou te dar essa licença para essa carteira de advogado, não. Claro que ela não pode fazer isso. É um ato vinculado. Carteira de motorista, você tem que passar no teste isso, teste aquilo, exame de não sei o que tal. O cara passa no troço todo. Aí chega no final, o Estado, poxa, você passou, mas não vou te dar, não. Não pode. É um ato vinculado. Ele está obrigado, o órgão está obrigado a dar esse ato. Né? Então aqui a sociedade, ela requereu, ela pleiteou esse ato, um ato delegado, um ato vinculado, desculpa,
Mas o órgão público viu assim, olha, você não tem os requisitos. Eu estou verificando aqui no banco de dados. Aí a empresa foi lá, ajuizou uma ação, entrou com um processo, pleiteando uma tutela, ele fala aqui, ó, pleiteando uma tutela provisória, ou seja, uma liminar, né, para ter o ato, e essa liminar foi negada pelo juiz. E a pergunta é, com base em que o juiz negou essa tutela provisória, negou essa liminar? Com base no atributo da presunção de veracidade. Porque presume-se verdadeiro aquele ato. Ele fala assim, ó, não foram preenchidos os requisitos constantes aqui no banco de dados. Esse banco de dados ele tem uma presunção de veracidade. Presume-se que aquilo ali é verdadeiro. Presume-se, portanto, que o ato do Estado em indeferir, em negar esse ato vinculado à sociedade, é baseado na presunção de veracidade. Presume-se que aquilo é verdadeiro. Ah, mas a empresa que se sentir prejudicada, ela pode entrar com um processo na justiça. Pode? Pode. Tanto é que ela fez isso. Entrar com um processo na justiça, todo mundo pode, qualquer um pode. Mas para ela fazer cair esse argumento, para ela fazer cair esse ato de indeferimento, o que ela tem que fazer? Bom, trata-se de uma presunção de veracidade, ou seja, aquilo é verdadeiro. Mas é uma presunção meramente relativa, ou seja, cabe prova em contrário. Então, a sociedade incrível, se ela quer dizer em contrário, se ela quer dizer, olha, eu tenho sim os requisitos, ela tem que fazer prova disso. Ela tem que comprovar essa situação. Não é só entrar com um processo. Ah, eu entrei com um processo. O Estado disse que eu não tenho requisito, mas eu tenho. O juiz vai ficar esperando você provar isso. Então, essa tutela provisória, essa liminar, ela foi negada com base nisso. Há uma presunção de veracidade, apesar de ser uma presunção relativa, ou seja, que cabe prova em contrário, você não fez essa comprovação, você ainda não fez. É uma liminar. O processo, de repente, pode até rolar lá na frente. Mas como é uma tutela provisória, como ele deixou bem claro aqui, numa liminar você não faz comprovação de nada. Você faz um pedido no início ele fez um pedido liminar no início do processo, não entrou ainda na fase probatória, então não tem como ele provar nada. Então, a presunção de veracidade aqui é o fato. Imperatividade não é porque imperatividade você tem a supremacia do interesse público, né? Cria uma obrigação para o particular independente da sua vontade, que não é o caso aqui. A autoexecutoriedade tem nada a ver com isso também. O Estado executando seu próprio ato sem precisar demandar, sem precisar necessitar aí do Poder Judiciário, né? Sem precisar do Poder Judiciário. Consensualidade, acabei de falar, são medidas que o Estado toma junto com a coletividade para tomar as suas decisões. E heteroexecutoriedade não existe, existe autoexecutoriedade, isso aqui não existe, tá? Então, ficou a letra E, que é o gabarito oficial dessa questão. Outra. Em auditoria realizada junto ao município Delta, surgiram fortes indícios de que a sociedade imaginária de má-fé apresentou documentação falsa para fins de obtenção de certo benefício fiscal, que a ela foi conferido há 8 anos. Em razão disso, a autoridade competente visa a adotar as medidas necessárias para fins de anular tal benesse, diante dessa situação hipotética, considerando que não há norma local que verse sobre a anulação, convalidação e extinção dos atos administrativos. É correto afirmar que. Então, fazendo aquele resumo da questão. Uma auditoria foi realizada lá no município, né? E verificaram que uma sociedade, chamada sociedade imaginária, agiu de má fé, apresentando documentação falsa para obter um benefício fiscal, vamos dizer assim, uma isenção, sei lá. Mas esse benefício fiscal que essa sociedade conseguiu, ela conseguiu isso com base no documento falso, tá? E que ela foi conferido há 8 anos. Então a autoridade visa adotar a medida necessária, tem que anular esse ato. Aí não tem uma norma local, então você vai aplicar a 9784, a lei 9784, que é a norma federal, que aplica aí o caso. Então lá na 9784 ela fala o seguinte, olha, há uma benesse, né? Há um benefício fiscal, então o particular ele está se beneficiando desse ato. E a lei fala o seguinte, atos que beneficiam o destinatário dele, eles
podem ser anulados até 5 anos. E aqui já tem 8. Então, assim, é um ato que beneficia o particular. A lei fala, de modo geral, que ainda vou chegar na exceção, de modo geral, os atos que trazem efeitos benéficos ao destinatário, eles têm que ser anulados até 5 anos. E aqui já se passaram 8. Salvo, aí vem o artigo, salvo má-fé. Salvo se esse benefício ele foi alcançado mediante a má-fé, que é exatamente o caso aqui. Então, salvo má-fé, mesmo passados 5 anos, que é o prazo para anular um ato que traz efeitos benéficos para o particular, mesmo passados 8 anos, vai poder anular também esse ato. Por quê? Porque a sociedade ela agiu de má-fé. Se fosse um benefício fiscal que foi concedido por algum equívoco para essa sociedade, sem que a sociedade tenha agido de má-fé, esse benefício fiscal tem que ser anulado. Mas o Estado ele vai ter 5 anos para anular isso. Porque é um ato que traz um efeito benéfico ao destinatário. Se passar 5 anos, não pode mais anular. Mas nesse caso aqui pode, apesar de 8 anos, nesse caso aqui vai poder anular. Por quê? Porque ela agiu de má fé. Ela conseguiu esse benefício fiscal através de documentos falsos. Então vamos analisar a questão. É correto afirmar que, letra A, não é mais possível anular o ato em questão? É errado. Na medida em que se operou a convalidação involuntária, não existe convalidação involuntária. A convalidação é a confirmação dos efeitos do ato. Nunca é involuntária. Tem que ter algum ato por trás disso. B. Considerando o transcurso de prazo superior a 5 anos do ato viciado em questão, houve a sanatória involuntária da situação. Não houve. Ele quer dizer isso, né? Convalidação involuntária, ou seja, passou os 5 anos. Entendi o que ele quer dizer. Convalidação involuntária, então ele está querendo dizer, passou 5 anos, ninguém fez nada, convalidou involuntariamente. Entendi, tá, tudo bem. A sanatória involuntária, a letra B também está errada, porque passou 5 anos, não houve a sanatória involuntária, não houve a convalidação involuntária, de acordo com o que a FGV está dizendo aí, e porque houve má fé, né? Letra C. O município deve, de plano, anular o ato em questão sem notificar a beneficiária para propiciar a ampla defesa e o contraditório, diante de sua má-fé e da gravidade do vício. Bom, que o município tem que anular, até aí tudo bem, mas sem notificar a empresa para exercer aí a ampla defesa e o contraditório está errado. Então tem que garantir sempre a ampla defesa e o contraditório. Mesmo que ela tenha agido de má fé, ela tem o direito de se defender, cara. Isso é um princípio fundamental, né? Então a letra C está errada. D. Mesmo após 8 anos, caberá a anulação do benefício da situação descrita após a ampla defesa e o contraditório diante da má fé. Então, mesmo após 8 anos, não houve o que a FGV está dizendo de convalidação involuntária, né? Porque houve má fé, mas tem que garantir a ampla defesa e o contraditório para o indivíduo lá. Até o cara que pratica o maior crime da história, ele tem o direito ao contraditório e ampla defesa. A letra E está errada, ela fala, o benefício em questão deveria ser revogado e não anulado. Não é revogado, é anulado, porque tem vício, né? Pois a revogação é a modalidade de extinção cabível quando verificada a existência de vícios. Não. A modalidade de extinção cabível quando verificada a existência de vícios é a anulação. Então aqui está errado. Ficou a letra D. Outra. O ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Relacione os atributos dos atos administrativos com suas respectivas definições. Aí ele coloca 1, 2, 3 e 4, autoexecutoriedade, imperatividade, presunção de legitimidade e tipicidade. Então, no primeiro aqui ele fala, o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Número 4, isso é tipicidade. Não, ato típico é aquele que é previsto na lei, aqueles modelos previstos na lei. Isso aí é atributo da tipicidade, né?
O ato deve corresponder a figuras definidas previamente na lei. Só é ato aquilo que a lei diz. Isso aqui é ato, isso aqui... Não vai dizer assim, né? Então, a demissão é ato que está previsto na lei, a exoneração é ato que está previsto na lei, a interdição de estabelecimento está previsto em lei, então a multa é ato, está previsto na lei. Então, tipicidade. Outro. Os atos administrativos, está faltando o Szinho aqui, se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Isso aqui é imperatividade. Isso é imperatividade. Então, cria a obrigação para o terceiro, mesmo que ele não concorde, porque isso não interessa. Né? Você tem que pagar tributo, não é porque você tem que concordar com isso. Já está na lei, a lei é imperativa. Outro, conformidade do ato com a lei, presunção de legitimidade. Até prova em contrário que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. 3. Então, a presunção de legitimidade significa que o ato está em conformidade com a lei, salvo prova em contrário. Até que você prove em contrário, né? Essa é a presunção de legitimidade. E sobrou aqui o número 1, né? O ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Estamos falando de autoexecutoriedade. Na hora de interditar o estabelecimento, o Poder Executivo vai lá e interdita. Na hora de tirar o trailer da calçada, o Poder Executivo vai lá e bota a mão bota a mão na massa e tira o trailer de cima da calçada se ele tiver sem autorização. Então ficou 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1, letra C. Foi. Outra. Guilherme, agente público, compareceu à sede da administração pública, postulando a emissão de uma certidão, versando sobre sua situação funcional, sendo imediatamente atendido. Nesse cenário, a certidão é uma espécie de ato administrativo. A certidão é um ato enunciativo. Tá? Nós temos os atos, é o NONEP. Né? NONEP. São espécies de ato. Quais são os atos que existem? NONEP. Atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Então, atos normativos são aqueles de caráter geral. Né? Então, um decreto, uma resolução, a agência reguladora, por exemplo, emite resoluções e essas resoluções elas são aplicadas elas são obedecidas, né, por todo mundo. Não apenas por quem está dentro, não apenas os servidores têm que obedecer aquilo, mas quem está fora também. Por exemplo, uma resolução da ANS, Agência Nacional de Saúde, suplementar. Quem tem que obedecer a resolução da ANS? Todos os médicos, enfermeiros, planos de saúde, hospitais, clínicas. Então, assim, eu estou falando de particulares. E também os hospitais públicos, e também os médicos que são agentes públicos, e também os enfermeiros que são agentes públicos. Então, é um ato normativo, de caráter geral e abstrato. Ato ordinatório é aquele de caráter interno, para dentro ali dos servidores. Né? Então, é uma circular, é uma portaria, a instauração de um PAD, rotina de trabalho, tudo mais. Ato ordinatório. Ato negocial é aquele que depende de uma intenção do agente. Não são dotados de imperatividade, são exceções. Então, atos que não têm imperatividade. Então, nós temos, por exemplo, a licença. Depende da vontade do particular. Quem quer ter a licença tem que se manifestar. O Estado não impõe a licença, só se você quiser praticar aquele ato. Eu quero construir. Então, tudo bem, você tem que ter os requisitos para ter a licença. Você vai lá e pede a licença. Mas o Estado impõe licença para construir para todas as pessoas. Então, não é um ato dotado de imperatividade, é um ato negocial. Aí nós temos a licença, a autorização, permissão. Atos enunciativos, que é exatamente aí o caso, né? Eles enunciam ou anunciam uma situação pré-existente. Então, uma certidão, ela certifica que alguma coisa aconteceu. Ela certifica que determinado ato foi praticado, por exemplo. Ou certifica que há um determinado registro. Então, a certidão anuncia. Ela não cria direito, ela só anuncia uma situação. Tá? E os atos punitivos são que visam punição. Multa, interdição de estabelecimento, advertência, suspensão, demissão. Então, a certidão aqui, ato enunciativo. E esse ato de controle, não está aqui nesse negócio de NONEP, né?
Até porque a doutrina não entra aqui, né, com ato de controle, não entra aqui no NONEP. Mas é um ato de controle interno, externo. Você está falando de Tribunal de Contas, por exemplo, está falando de controladoria, está falando de autotutela, então está falando de anulação e revogação do próprio ato, né? Está falando de tutela administrativa, supervisão ministerial, então é outra coisa, nada a ver com certidão, né? Outra, a administração pública editou ato administrativo em benefício do restaurante Feijão Aguado. Feijão Aguado. Autorizando o uso privativo de calçada pública justamente para a entidade colocar mesas em frente ao estabelecimento comercial da via pública, na via pública. Nada obstante, é criada posteriormente uma nova legislação, proibindo o uso privativo de calçadas públicas por particulares. Nesse ato, nesse cenário, o ato administrativo será extinto em razão da caducidade. Então você tem uma lei, aí o Feijão Aguado foi lá, ele conseguiu a sua autorização, ele conseguiu o seu ato administrativo. Com base em quê? Com base nessa lei. Então a lei permite isso. E aí ele cumpriu os requisitos, tem lá o ato. Ok. Posteriormente, uma nova legislação, quer dizer, mudou a lei, entrou outra lei, e essa outra lei diz, olha, não cabe mais colocar mesa aqui na calçada. O que vai acontecer com esse ato? Ele vai ser extinto também. Qual o nome disso? Caducidade. É a extinção do ato pela mudança, né, alteração ou extinção da lei, que é o seu fundamento de validade. Então, o fundamento de validade desse ato, dessa autorização para uso privativo da calçada, ela tem como fundamento de validade a lei. E depois essa lei é alterada. Quer dizer, o Feijão Aguado não fez nada de errado. Só que mudou ali a lei, mudou o fundamento de validade e deixou de ser permitido esse tipo, então vai ser extinto esse ato, chama-se caducidade. Então, encampação é retomada de quando há, vamos dizer assim, a delegação de serviço público para o particular, depois volta, chama-se encampação, né? O poder público vai lá e toma de volta, então encampação. Delegou uma concessionária prestar serviço público, aí o Estado decide voltar atrás e encampa, traz para ele de volta. A anulação é quando tem vício de legalidade. Cassação é quando ele descumpre normas, quando o agente, o particular descumpre normas, que pode ser prática de ilícitos e tal, cassação da licença, cassação de não sei o quê. E rescisão é contrato, né? É a quebra do contrato antes do termo final do contrato, antes da sua execução final. Então a rescisão é a quebra do contrato, tem nada a ver com o negócio aqui. Então aqui é caducidade. O Estado do Rio Grande do Norte, buscando regulamentar temáticas de interesse regional, editou o ato administrativo XYZ de natureza discricionária, então XYZ de natureza discricionária, e o ato administrativo ABC de natureza vinculada. Um particular prejudicado resolveu impugnar os dois atos administrativos, ingressando com uma demanda no seio do Poder Judiciário. O juiz, ao analisar o caso concreto, verificou que o ato XYZ é válido e que o ato ABC é inválido. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que o juiz... Então, você tem um ato XYZ, discricionário, e um ato ABC, vinculado. Ok. Aí o juiz, o judiciário, né, foi demandado, né, ele analisou, olha, o ato XYZ ele é válido. E o ato ABC é inválido. Se o juiz analisou assim, o ato é válido, o juiz não pode fazer nada. Porque o juiz, você tem duas possibilidades aqui, ou revogar ou extinguir o ato. Ou revogar ou anular o ato. São formas de extinção. Quando você revoga um ato, porque esse ato é válido. Ele já não é mais conveniente. Naquela oportunidade ele deixou de ser inconveniente. Então, há a revogação do ato válido. Mas só a administração pública que pode revogar esse ato. Porque isso é matéria típica do executivo. Isso é matéria administrativa.
Não cabe ao juiz, que é do Poder Judiciário, revogar um ato do administrativo, porque senão o juiz vai estar administrando. Quem analisa a conveniência e oportunidade do ato é o executivo. Qual é o ato, qual é o momento de colocar esse ato, qual é o momento de retirar, qual é o momento de rever, isso aí cabe ao executivo. Desde que o executivo esteja dentro das bases da lei, isso é do executivo, é conveniência e oportunidade. O juiz não pode revogar o ato. Mas se o ato tiver inválido, se o ato tiver vício de ilegalidade, aí tudo bem. Aí o Poder Judiciário ele vai poder anular esse ato. Porque uma das funções, vamos dizer assim, a função primordial do juiz, do Poder Judiciário, é fazer com que a lei seja obedecida. Fazer com que a lei seja cumprida. Mesmo que quem descumpriu a lei foi o próprio Poder Executivo, foi o próprio Estado. E é mais, o Executivo ele deve cumprir a legalidade. Ou seja, tudo que ele faz tem que ser com base na lei. Se o que ele está fazendo tem vícios de legalidade, aí quer dizer, não está cumprindo a legalidade, o Poder Judiciário está aí exatamente para aparar as arestas. Olha, você puxa o cara de volta para a lei. Então, em resumo, na revogação, só o Poder Executivo é que pode revogar o ato. O Judiciário não pode revogar um ato do Executivo. Com relação à anulação, tudo bem. Tanto o Executivo deve anular seus próprios atos, quando derivados de vícios que os contamine, e o Poder Judiciário também vai poder anular o ato do Executivo, porque tem que puxar o cara para dentro da legalidade. Então vamos lá. Então é correto afirmar que o juiz não poderá revogar o ato administrativo XYZ, sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública. Ok. Tampouco poderá anular o ato ABC considerando seu caráter vinculado? Não, muito pelo contrário. Se é vinculado, piorou, porque tem que obedecer à lei. Então, ele não poderá revogar o XYZ, ok, mas ele poderá sim anular o ato ABC exatamente porque ele é vinculado, né? Se mais ainda, né? Esqueci até de falar isso. Se ele é vinculado, ele tem que estar totalmente. O discricionário também, você tem a legalidade e o mérito. Mas a vinculação, o ato vincular só tem a legalidade. Então assim, tem que estar dentro da lei. A dizer que o juiz não pode anular o ato, está errado, ele pode sim. B. O juiz poderá revogar o ato? Não, não poderá revogar o ato. Não poderá, por outro lado, anular o... também poderá, tá tudo errado. C. Não poderá revogar o ato administrativo XYZ sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública. Ok. Poderá, por outro lado, revogar o ato ABC? Não. A primeira parte aqui tudo bem, mas a segunda não é revogação, é anulação. D. Não poderá revogar o ato XYZ sob pena de imiscuir-se nas atribuições da administração pública. Ok. Poderá, por outro lado, anular o ato ABC considerando seu caráter ilegal. Perfeito, letra D. Poderá revogar o ato? Não, não poderá revogar, então já está fora. Então ficou letra D. Outra. João, agente público de direito, ao fiscalizar o estabelecimento comercial XYZ, verifica que as normas técnicas de segurança e salubridade não estão sendo observadas. João, então, autua a pessoa jurídica e aplica uma multa, fixando prazo de 30 dias para que as vicissitudes encontradas, os vícios encontrados, sejam sanados. Após o transcurso do lapso temporal fixado, o agente público realiza nova inspeção no local, constatando que as mazelas ainda se fazem presentes e que há risco concreto aos frequentadores. João conclui assim que a medida adequada é a interdição do estabelecimento. Nesse cenário, e considerando os atributos dos atos administrativos, é correto afirmar que, havendo previsão legal, a administração pública por si só poderá interditar o estabelecimento com base na auto-executoriedade, ou seja, não precisa da intervenção do Poder Judiciário para tal. Então, nós temos aqui um estabelecimento comercial em que foi verificado aí que foram verificadas ilegalidades, foi concedido prazo, aplicou multa, prazo para eles se adequarem, não foi cumprido,
né? Não fizeram. E aí está perguntando, o João, no caso servidor, o que ele pode fazer? Ele pode interditar o estabelecimento? Ele é do executivo? Pode. Isso é o atributo do ato chamado autoexecutoriedade. Precisa se valer do judiciário para isso? Não, é exatamente autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é porque não precisa se valer do poder judiciário para isso. Um outro detalhe, a autoexecutoriedade, para que ela seja cumprida, de acordo com a doutrina, ela tem dois requisitos, ou um ou outro, né? Duas alternativas. Ou ela tem que estar prevista em lei, essa medida, né, autoexecutória, ela tem que estar prevista em lei, ou há uma situação de urgência declarada. No caso aqui, ó, ele fala, ó, nesse cenário, e considerando os atributos, aí está perguntando sobre os atributos, né, autoexecutoriedade, é correto afirmar que, havendo previsão legal, então tá ok, há previsão legal. Se não tiver previsão legal, aí não tem autoexecutoriedade, né, salvo uma situação de urgência declarada. Então aqui há previsão legal, então ela tem que ter o quê? Autoexecutoriedade. Então a administração pública por si só não pode interditar o estabelecimento? Claro que pode. Não pode interditar? Claro que pode. Pode interditar o estabelecimento, independentemente da atuação do Poder Judiciário, com base na autoexecutoriedade dos atos administrativos. Letra C. Letra D fala, pode interditar, independentemente da atuação do Poder Judiciário, com base na coercibilidade. Não, é autoexecutoriedade. E o outro com base na exigibilidade. Exigibilidade é outra história, que aí o Celso Antônio, né, e alguns outros autores que seguem ele, trazem critérios de exigibilidade, que são meios indiretos de coação ou de coerção, para que faça valer, né, a multa, segundo a visão do Celso Antônio, é um ato dotado de exigibilidade, né, para forçar o cara a fazer. Agora, não fez autoexecutoriedade, né, então não é letra E. Não ficou letra C. 9. João, agente público de direito, editou um ato administrativo sancionatório, punindo um subordinado que violou o regime jurídico administrativo, após a observância do contraditório e da ampla defesa, consectários do devido processo legal. Nesse cenário, considerando os elementos, está perguntando sobre os elementos, ó, do ato administrativo e as disposições da Lei 9784, é correto afirmar que... Ele trouxe esse negócio do João aí que não tem nada a ver com a questão. Ele está perguntando sobre os elementos. Elementos. Ser FIFOMO, com FIFOMO, então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É disso que ele vai perguntar. Você já viu aqui os elementos. Na questão anterior, ele falava... Na questão anterior, ele falava atributos. Então, presunção de legitimidade ou veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade, segundo a Maria Silva. Então, aqui ele está perguntando elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Letra A. Motivo e motivação são elementos dos atos? Não. Motivo é elemento. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Motivo é elemento do ato. Motivação não é elemento do ato. Motivos são os pressupostos de fato ou direito que embasaram a prática daquele ato. Motivação é exatamente a explicação desses motivos, que é outra história, que está na forma, inclusive. Então, por exemplo, um servidor público agride fisicamente um particular dentro da repartição. A lei, o estatuto, prevê que nessa situação haverá a demissão do servidor. Ele vai responder a um PAD, comprovada a situação, o ato é a demissão. Então, qual é o motivo? Competência. O agente competente vai demitir. A finalidade pública. Forma escrita. A demissão vem lá no processo, né? Forma escrita, depois publicada no Diário Oficial, forma escrita. Você enxerga o ato através da sua forma escrita. O objeto é a demissão, é a retirada, né? É o próprio ato, a busca, é aquilo diretamente que você quer alcançar, né? É a finalidade específica, é retirar ele dos quadros de servidor. E qual o motivo? O motivo é o pressuposto de fato e de direito. Pressuposto de fato, ou seja, aquilo que aconteceu antes que deu margem à prática desse ato, da demissão, que foi a agressão física. Então, é essa situação fática prévia que é o motivo. Um pressuposto de fato, quer dizer, a situação fática, e de direito, que essa situação fática se enquadra exatamente da norma, que a norma diz: agressão física, demissão. Pronto, eu tenho o pressuposto de fato
e de direito. A situação fática, comprovada, e enquadramento dela no direito. São os motivos. Então, motivo. Agora, a motivação é a explicação disso no ato. Olha, tu está demitido, tá? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Agora, por que você está sendo demitido? Eu vou explicar isso tudo aqui. Então, estou motivando. Então, motivação não é elemento do ato. Ele faz parte da forma escrita, mas ele não é elemento do ato. Tá? Então, a letra A está fora, que fala que motivo e motivação são elementos do ato, ao lado da competência. O motivo diz respeito às situações de fato e de direito, que justificam a edição, ok. A motivação, por outro lado, é a exteriorização dos motivos, exigível no caso concreto em razão da natureza sancionatória do ato. Tudo bem, ele explicou muito bem o motivo e explicou muito bem a motivação. Então, inclusive, a motivação ela não é exigida em todos os atos. Na maioria dos atos vão exigir motivação. Em alguns poucos, não. Mas todos têm motivo. Todos os atos administrativos necessitam do motivo, porque o motivo é um dos elementos. A motivação não é exigida em todos os atos. Por exemplo, a exoneração do servidor público, a exoneração do servidor comissionado. O cargo em comissão não é de livre nomeação e livre exoneração? Sim, é livre exoneração. Eu posso exonerar a hora que eu quiser. Eu perdi a confiança nele. Eu vou exonerar. Tive um motivo? Tive. A perda da confiança, que é o pressuposto de fato e de direito. Perdi a confiança, sendo um cargo de confiança, ele praticou alguma coisa lá que eu não gostei. Perdi a confiança nele, eu vou exonerar. Então, o motivo teve. Agora, no ato da exoneração, eu preciso explicar esses motivos? Eu preciso motivar? Não, eu não preciso motivar. Então, você percebe que o motivo, como elemento do ato, ele sempre vai existir. Ele sempre está presente em todos os atos. Mas a motivação, que não é elemento do ato, nem todos eles vão necessitar da motivação. Nem todos os atos necessitam da motivação. A lei, ela retira essa necessidade em alguns atos. Então aqui, a explicação do motivo e a explicação da motivação, letra A, está perfeita. Mas ela está errada porque fala que a motivação é elemento do ato. Então caiu. Letra B. O motivo e a motivação são elementos dos atos. Também está errado, né? A motivação diz respeito às situações de fato. Ele inverteu o conceito aqui. Quer dizer, o conceito do motivo está perfeito. O conceito de motivação está perfeito aqui também, na letra A. Mas na letra B ele inverteu os conceitos, né? Trouxe que a motivação e deu o conceito de motivo, e trouxe o motivo e deu o conceito de motivação. Então, tudo errado. A letra C. O motivo e a motivação são elementos. Já está errado também. A motivação diz respeito às situações de fato e de direito, e o motivo, por outro lado, é a exteriorização da motivação. Nossa, o motivo misturou o troço todo. Pelo amor de Deus, esquece a letra C. Letra D. O motivo é elemento dos atos. Ok. Ao lado da competência, forma, finalidade e objeto. O motivo diz respeito às situações de fato ou de direito que justificam a edição do ato. Ok. E a motivação, por outro lado, é a exteriorização dos motivos. Sim. Exigível no caso concreto porque trata-se de um ato de natureza sancionatória. Ok. Então, nas punições, obrigatoriamente, por lei, tem que ter a motivação. Todos os atos têm motivo. Alguns têm motivação, outros não. Nesse caso, tem que ter porque é um ato sancionatório, um ato punitivo. A letra E fala que o motivo é elemento dos atos. O motivo diz respeito às situações de fato ou de direito que justificam a edição do ato. E a motivação, por outro lado, é a exteriorização dos motivos, inexigível no caso concreto. Aqui está o erro. Inexigível no caso concreto, ela é exigível no caso concreto porque é um ato sancionatório. Questão aqui. O João, prefeito do município de Niterói, no exercício de suas funções, editou um ato administrativo que preencheu regularmente todos os elementos exigidos em lei para tanto competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Tá. Apurou-se, contudo, que o ato não estava produzindo os efeitos almejados pela administração pública. Posteriormente, o chefe do executivo da municipalidade, ou seja, o próprio prefeito,
Em outra seara, em outra situação, editou ato administrativo 2, eivado da pecha da ilegalidade, ou seja, tem uma ilegalidade ali, né? Um ato que não obedeceu à lei, tem vício de legalidade. O prefeito então buscou parecer junto à Procuradoria Municipal para assessorá-lo sobre os caminhos que poderiam ser adotados para a retirada dos atos administrativos do mundo jurídico. Nesse cenário, é correto afirmar que a administração pública, vamos lá, no ato 1, o ato é válido, ele tem a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto, tudo perfeito. Mas não atingiu os efeitos que a administração pública queria, almejar. Já o ato 2, ele tem ilegalidade. Então, o ato 1 ele é passível de revogação. Você não pode anular o ato 1 porque ele não tem vício. Mas ele pode ser revogado. Porque por conveniência e oportunidade. Agora, o ato 2, tendo ilegalidade, ele tem que ser anulado. Vamos lá. A administração pública, letra A, não pode de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, revogar o ato. Claro que pode. O ato 1 ele pode ser revogado de ofício, né? Lógico, de ofício. Após editá-lo, considerando a validade deste, sob pena de agir de forma contraditória. Não, pode sim. Deverá, para que possa revogá-lo, ser provocado. Não, a revogação é de ofício. A anulação é que pode ser de ofício ou mediante provocação. Revogação, não. Revogação é sempre de ofício. Eu não vou pedir aí alguma revogação e vai ser atendido. A anulação, não. Uma pessoa prejudicada, por exemplo, ela pode pedir anulação e isso vai ser instaurado através de um processo e vai ser instaurado um processo administrativo. Aí continua. Por outro lado, a anulação do ato pelo judiciário viola a separação dos poderes. Não, a anulação do ato pelo judiciário é possível, que o judiciário tem que fazer com que o executivo cumpra a lei. Se tem ilegalidade, pode anular. Trata fora. B. Não pode de ofício revogar o ato. A mesma coisa, está errado. Considerando a validade, deverá, para que possa revogá-lo, ser provocado. Não. Por outro lado, a anulação exige a atuação do Poder Judiciário. Também não. A anulação ela pode ser pela própria administração pública, pelo próprio Poder Executivo ou pelo Judiciário. Não há necessidade da atuação do Judiciário, uma vez que o Executivo ele próprio pode anular. Né? Então aqui a B está errada. C. Poderá, a partir de um juízo de conveniência e de oportunidade de conveniência, revogar por si só o ato 1. Ok. Considerando a validade deste. Tudo bem, claro. Considerando a validade deste, com produção de efeitos ex nunc, não retroativos. Em relação ao ato 2, a administração deverá provocar a atuação do judiciário. Não tem que provocar a atuação. O efeito aqui é da revogação. Aqui está tudo certo. É efeito ex nunc, sim. Ex nunc, não retroage. Nunc, em latim, é agora. Né? Então, não retroage. Os efeitos não são retroativos. A anulação tem efeito retroativo, ex tunc. Então, aqui a revogação está ok. Mas a alternativa C, ela peca, né? Porque ela vai... Em relação ao ato para ser anulado, tem que provocar a atuação do judiciário. Não precisa. A própria administração pode anular seu próprio ato. Letra D. Poderá, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade, revogar por si só o ato 1. Ok. Considerando a validade deste, sim. Com produção de efeitos ex nunc. Perfeito. Perfeito. Poderá ainda, por conta própria, ou seja, de ofício, anular o ato 2, sim, com a produção de efeitos ex tunc, sim, em razão da autotutela, exatamente letra D, autotutela. Então, anulação e revogação do ato. O efeito da anulação é ex tunc, ou seja, retroativo. Então, se um ato eu vou reintegrar o servidor. Então, essa reintegração, por quê? Porque anulou o ato. A anulação da demissão do servidor retroage à data em que ele foi demitido. Então, se eu fui demitido em 2021 e eu anulo a demissão em 2023, a anulação da demissão ela vai retroagir lá em 2021, vai retirar essa demissão do mundo jurídico e vai voltar ao status quo antes. Eu vou receber o retroativo, né, as indenizações, é como se eu tivesse trabalhado esse tempo todo. Então, a anulação ela tem efeito ex tunc, retroativo, porque volta lá atrás, retira o ato que tem o vício de ilegalidade
e volta ao status quo antes. Já a revogação não. A revogação, o ato revogado, ele era válido. Então ele produziu os efeitos. E aí, não é mais conveniente, vamos revogar. Então tudo bem, é daqui pra frente. Ex nunc. Não vai retroagir e voltar tudo ao que era antes, porque foi tudo perfeito. Então a letra D. Letra E. Poderá, a partir de um juízo de oportunidade e conveniência, provocar a atuação do judiciário para que revogue. O judiciário não pode nunca revogar o ato. Só quem pode revogar é o executivo. Considerando a validade deste com produção de efeitos ex nunc. E anule o ato com a produção de efeitos ex nunc. Então a anulação do ato, ele pode provocar a atuação do judiciário para... Quer dizer, não. A administração pública não pode provocar a atuação do judiciário. Quem pode provocar a atuação do judiciário é o particular, que se sentir prejudicado. A administração pública, quando ela verificar que tem uma ilegalidade, ela não vai entrar com processo na justiça, ela vai anular o ato. Então a letra E também está fora. Ficou a letra D. E aí o gabarito. Beleza? Fico por aqui, um abraço.